Mas eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 9. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 9. Todo mundo abriu? Está ali, ó. Vamos ler então. Primeiro eu quero passar o título que eu coloquei nessa ministração. Eu gosto de trabalhar com título. Nascidos de Deus. Esse é o título, Nascidos de Deus. Se você anota, gosta de anotar, coloque aí. Vamos lá, 1 João 3, 9 em diante diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nesses 7 versículos, falam coisas muito fortes. Aqui fala daqueles que nasceram de Deus. A primeira coisa aqui, no versículo 9, diz: todo aquele que é nascido de Deus. Queridos, nem todo aquele que veio para uma igreja evangélica é nascido de Deus. Por que eu afirmo isso? A Bíblia diz: conhecereis a árvore pelo seu fruto. Eu já aconselhei pessoas, pelo que saiu da boca dele, ou que sai da boca da pessoa, e pela atitude que ele tem, seja com os seus filhos, com a sua esposa, com as pessoas em volta, diz para mim que essa pessoa não nasceu de novo ainda. A Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus. Alguns talvez nasceram do remorso, né? Da fuga. Tem gente que foge de situações. O que aconteceu? O João Batista olhou, né? Talvez a gente dissesse: que tanta gente vindo, se fosse nós, né? De repente João Batista ali para batizar, e a Bíblia diz que vinha muitas pessoas. E talvez se a gente estivesse fazendo um culto ao ar livre, um culto evangelístico, como ele estava lá no ar livre, nós íamos dizer: que tremendo que está esse culto, quantas pessoas vindo, né? Quanto mais gente melhor, mais unção. Mas ele não pensou assim não. Ele olhou para vários e disse assim: raça de víboras. Meu Deus, como tratar alguém que está vindo para o culto? Alguém que está vindo para ser batizado por mim? Ele disse: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Em outra palavra, ele está dizendo: vocês não estão aqui porque querem se arrepender, não estão aqui porque se reconheceram que são pecadores, não estão aqui porque reconheceram que precisam de Jesus, vocês estão aqui porque querem somente fugir do inferno. E o evangelho não é fugir do inferno. E muitos, às vezes, acabam vindo para uma igreja cristã porque querem fugir somente. Muitos fogem de situações. Já ouvi falar em vários casamentos que a mulher, principalmente a mulher nessa área, ela sofria demais dentro da sua casa e ela preferiu casar. Fugir do seu pai, da sua mãe ou do tormento que tinha dentro do seu lar.
era maltratada, não era dado valor a ela. Ela disse: eu vou casar, sair daqui, fugir desse lugar. E ela fugiu. Muitos não nasceram de novo, não nasceram de Deus, nasceram da conveniência. Lá está meu pai, lá está minha mãe, é um lugar legal, né? Tem muitas pessoas. Alguns nasceram da religiosidade. Cristianismo não é religiosidade. Há uma confusão, né? Qual a sua religião? Evangélica. Tá, pratica, vai em uma igreja evangélica. Não quer dizer que essa pessoa tem encontro, nasceu de Deus. Religiosidade é algo que confunde o ser humano. Queridos, religiosidade, quem é do Seishonoe pratica, quem é budista pratica religiosidade, o espírita pratica religiosidade, ele crê daquela forma ali. Cristianismo não é religião, e alguns estão muitas vezes na igreja porque são religiosos, saíram de uma outra igreja que tinha religiosidade e vieram para uma outra religiosidade dentro da igreja evangélica. Muitos estão na igreja e não nasceram de Deus. Primeira parte do versículo ali, quiser deixar ali, pode deixar o versículo 9, 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus. Agora a segunda parte do versículo é mais forte. Isso aqui complica muito aqueles que não nasceram de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tem outra versão que diz: aquele que é nascido de Deus não peca. Mas não é a tradução melhor, é essa tradução aqui. Quando diz não peca, está querendo dizer exatamente isso: não vive na prática do pecado. É uma tradução, está correta. Mas o que quer dizer? Aquele que é nascido de Deus não peca, isso. Não vive na prática. Porque se fosse exatamente isso, literal ali, se entendesse dessa forma radical, que não é, ninguém teria nascido de Deus, porque todos pecamos. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso, que diz que não tem pecado. Mas aqui diz, todo aquele, essa versão Almeida Revista e Atualizada, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Querido, aquele que é nascido de Deus, ele não se conforma com o pecado, ele não aceita o pecado na sua vida. Essa prática do pecado fala de iniquidade. Todos nós pecamos, talvez hoje mesmo, com certeza a gente já acordou e já pecou por pensamento, ou por palavras, negligência, ou algo que a gente deixou de fazer que deveria ter feito. Mas o que está querendo dizer aqui, aquele que é nascido de Deus não pratica iniquidade. O que é iniquidade? É aquele pecado gostoso, aquele pecado que não quer que saia do coração, aquilo que pratica e continua praticando, que não resiste. Nós temos que nunca aceitar a iniquidade no nosso coração. Quer dizer que nós estamos ferrados então porque pecamos? A Bíblia diz que nós temos um advogado diante do Pai. Agora a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa. Amados, mas eu sei que tem pecado, que a gente cai, conserta, cai de novo no mesmo. Conserta, cai de novo. Eu não estou dizendo isso, mas você não pode. O que é a iniquidade? É aquele, eu já errei tanto, já cauterizou. Nem conserta mais, porque sabe que erra sempre nessa área. Já não conserta mais, já não vai para a presença do Senhor dizer: Senhor, por favor, tem compaixão de mim, me ajuda nessa área, eu não consigo vencer. Não pede mais, não clama mais, se conformou com a situação. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós pecamos, mas precisa haver no mínimo uma atitude de não aceitar isso em nossas vidas. Não precisa abrir, pode permanecer nesse versículo aí. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões
nunca prosperará. É o que eu falei, mas os que as confessam e deixam alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que Davi disse? Enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. Até o corpo dele sentiu, por ele se calar, não se arrepender, não confessar, não se humilhar diante do Senhor. Ele disse, até os ossos dele sentiram. Amados, nós não podemos guardar no nosso coração o pecado. Não deveríamos pecar? Sim, não deveríamos. Mas se pecarmos, temos um advogado diante do Pai. E Ele deseja que a gente abra o coração. Esse advogado deseja que a gente conte tudo que a gente errou, que a gente confesse, que a gente se humilhe, porque Ele diz que é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Aí existem 2 milagres. Quando nós confessamos o nosso pecado, existe o milagre do perdão. Ele diz que perdoa. Existe o milagre da purificação. Ele diz que nos perdoa e nos purifica. Por quê? Porque Ele não quer só cancelar a condenação que existe sobre o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Um pecado, querido, é o suficiente para nos condenar. Você sabia? Muita gente acha assim, o ímpio, né? O salário do pecado do ímpio é a morte. Não, o salário do pecado, e nós não somos diferentes de ninguém. O pecado nos condena, o salário do pecado é a morte. Então um pecado é o suficiente para nos condenar. Graças a Deus por Jesus Cristo. Se pecarmos, temos um advogado diante do Pai. E por isso que Ele diz que nos perdoa e nos limpa, porque Ele não quer que a gente fique preso nessa condenação, nesse pecado, nessa sujeira. Ele é fiel e justo. Por que Ele é justo? Mas a gente praticou uma injustiça. Sabe por que a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar o pecado? Porque pela justiça dele, Ele disse que se nós confessássemos, Ele nos perdoaria. E a justiça dele grita, eu perdoo o meu filho. A justiça de Deus diz, se ele se arrepender, eu perdoo. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar. Essa purificação é para que a gente deixe, aquele que confessa e deixa. O pecado não pode ficar guardado no nosso coração. Isso é iniquidade. E aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eu podia estar falando aqui de ano novo, eu podia estar falando de um tempo novo a partir do dia 1º de janeiro, viu, Fernando? A partir do 1º de janeiro não é nada novo. O novo tem que proceder daqui, não muda nada. Poderia estar ministrando sobre isso? Poderia, mas não foi o que veio no meu coração. Para hoje não. O ano novo não muda nada, o que muda é a nossa atitude. A motivação do nosso coração pode mudar hoje, dia 13, hoje dia 13? Dia 13 de dezembro, hoje pode mudar, pode ser um ano novo para você a partir de agora. Um ano novo, um tempo diferente, uma motivação nova. Aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Na continuação do versículo 9 ali, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ponto e vírgula, pois, essa versão aqui, portanto, a semente de Deus permanece nele. A minha versão diz, pois o que permanece nele, nessa pessoa que é nascido de Deus, o que permanece nele é a divina semente. Sabe o que é a divina semente, amados? É a palavra viva de Deus. Sabe o que é a divina semente? É Jesus, o verbo que se fez carne. Sabe o que é a divina semente? É a palavra, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? É o verbo que veio habitar no nosso meio, é o próprio Jesus, o verbo encarnado. Ele é a palavra de Deus.
é a palavra que sai da boca de Deus. Ele é a divina semente. Por que que não, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado? Porque nele tem a semente que é a palavra de Deus. Ele recebeu a palavra de Deus revelada, revelada pelo Espírito Santo. Aquilo gera arrependimento, abre os seus olhos para aquilo que ele está errando, e ele diz: não, eu não posso continuar fazendo isso, eu não posso permanecer fazendo isso, eu não posso continuar por esse caminho, porque ele tem recebido a semente que é a palavra de Deus. Isso gera quebrantamento, isso abre os olhos espirituais dele. Por isso que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Dentro dele foi lançado a palavra de Deus, que é a divina semente. A semente de Deus permanece nele. Amados, olha bem, essa versão aqui que botaram, ó. Portanto, a semente de Deus permanece. Aqui está um segredo grande. Não é ouvir a palavra de Deus, todos ouvem. Eu digo para você, até o ímpio ouve. Eu já evangelizei muitas pessoas que não são cristãs. Eles ouviram, foram educados, ouviram. Mas o segredo não é ouvir, é a semente permanecer na pessoa. Se você ganha um presente e você não gostou, você joga em qualquer canto. Se você ganhou um presente, você foi grato pelo presente, e ele foi útil para você, você vai usá-lo, você vai usufruir desse presente. Não é ouvir a palavra de Deus e jogá-la num canto. A semente que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, a palavra revelada de Deus, tem que permanecer em nós. Esse é o problema do cristão. O ímpio não dá nem para questioná-lo, ele não teve a revelação, ele é frio, a Bíblia diz, ele não teve, e Deus não leva em conta o tempo da ignorância, a Bíblia diz. Mas nós que tivemos nossos olhos espirituais abertos, que entendemos e recebemos a divina semente, o problema está, sabe onde? Que a divina semente não permanece no nosso coração. Portanto, a semente de Deus, ele não peca, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Nós guardamos aquilo como um presente. Tem sido tremendo para nós esse presente, tem sido extremamente útil e transformador. Eu guardo no meu coração. Vamos lá. Divina semente. Nós recebemos essa semente. Conforme o que plantamos em nosso coração, é o fruto que produzimos. Qual é a semente que nós deixamos cair no nosso coração e brotar? Conforme o que plantamos, é isso que nós vamos colher. O que deixamos, a semente que guardamos no nosso coração, aquilo que valorizamos, a semente que deixamos ela cair no nosso coração e brotar, vai ser o que nós vamos colher. A Bíblia diz que aquilo que a boca fala, está cheio o coração. A Bíblia diz também que aquilo que nós consideramos valoroso, isso é o nosso tesouro. Qual é a semente? O que você guarda no seu coração? Versículo 10, pode passar para mim? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Isso aqui é forte. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão.
Amados, Deus é um Deus de justiça. Ele é justo. A justiça que fala da justiça da palavra de Deus, fala da justiça dos nossos atos, sermos justos onde trabalhamos, não tirar aquilo que não nos pertence, não pegar, a pessoa me deu 10 reais a mais no caixa, mas foi ele que deu, não foi eu que pedi. Um negocinho ali, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Isso é injustiça. Deus age por justiça. O Filho de Deus, ele pratica a justiça. O reino dos céus é gozo, paz e justiça. Seja justo na sua família, com seus filhos. Não seja bonzinho com seu filho pequenininho e duro com seu filho adolescente jovem. Pratica a justiça. Se é para corrigir, corrija igual. Se é para orientar, oriente igual. Seja justo dentro do seu trabalho, da sua empresa. O Filho de Deus, ele pratica a justiça. No versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes, quero pegar essa palavra ouvistes. Nós ouvimos muito, mas não deixamos a divina semente cair em nosso coração. Não deixamos o amor de Deus penetrá-lo. Aqui está um grande problema dos cristãos. Ora, a mensagem que ouvistes, como é difícil ouvir. Eu não estou falando daquele de ouvir, aquele que ouve, concorda e não faz nada. Eu estou falando desse, que ouve e recebe o que ouviu. Uma vez eu ministrei, muitos anos atrás, uma coisa em Salmos, eu não lembro onde é que está isso, mas eu sei que esse texto ficou na minha mente sempre. Uma coisa disse Deus, se alguém achar pode me falar aí. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, nem tenho certeza se é Salmo, mas é por aí, é na Bíblia, é de Gênesis e Apocalipse, Provérbios. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir. Não é ouvir, é o ouvir. Ora, a mensagem que ouvistes, amados, a gente não quer ouvir, porque se nós ouvirmos, tem que mudar alguma coisa. Se a gente ouvir o que Deus está falando, hoje, agora, dia 13 de dezembro, se nós ouvirmos o que Deus está falando a nós, precisa se posicionar. Se a gente ouvir de verdade, com o coração, ouvir 2 vezes, com o ouvido físico e com o nosso coração, temos que mudar, temos que nos arrepender. Existe um confronto quando ouvimos e ouvimos. Que problema grave. Deus fala: se Israel me ouvistes. Se Israel me ouvisse. Por quê? Mudaria tudo. Não precisaria ter ficado 400 anos num tormento de escravidão. Se Israel ouvisse, não precisava ter passado 40 anos rodando até chegar à terra prometida. Se os meus filhos me ouvissem. Talvez não estivesse passando algumas coisas. Quando a palavra do Senhor diz assim, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é tudo. Deixa eu arrumar. Como se diz todas as coisas? Não é tudo que acontece conosco que concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos pegar o versículo todo. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, não estamos amando a Deus. Quando nós buscamos só a nossa vontade, não estamos amando a Deus. Quando nós queremos praticar o pecado e não nos importamos e nem tememos a Deus pelo pecado que estamos fazendo, nós não estamos amando a Deus.
Então tudo que estamos fazendo, se estamos amando ao Senhor, isso concorre para o nosso bem. Você está entendendo? Você entendeu, querido? Tem alguém aqui? Lê para nós aí, irmão Júlio. Bem alto, por favor. Uma coisa disse Deus, duas vezes ouvi, e o poder pertence a Deus. Obrigado, irmão Júlio. Como que alguém, Deus vai falar uma coisa e a gente vai ouvir duas vezes? Porque muitas pessoas, para não dizer a maioria, ouve uma vez só. Quando nós ouvirmos com o nosso coração quebrantado, muda. Quando nós ouvimos duas vezes, nós estamos recebendo essa palavra. Nós estamos recebendo a divina semente e deixando ela cair no nosso coração. Versículo 12, por favor. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Quando não nascemos de Deus, olha que forte isso, exalamos morte. Quando não nascemos de Deus, exalamos morte. Caim, quando ele fez a oferta ali dos frutos da terra, né? Abel deu dos animais, dos melhores animais para a oferta ao Senhor, e Caim deu dos frutos da terra. A Bíblia diz que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Mas por que é interessante que a Bíblia não diz que Deus rejeitou a oferta somente? Deus rejeitou a Caim, porque a oferta que ele expôs a Deus revelou o coração dele. Você entendeu? Quando ele entregou a oferta ao Senhor, não foi só o externo que Deus olhou. A Bíblia diz que Deus, não diz que Deus rejeitou a oferta porque achou estranha a oferta, não era o melhor da terra. A Bíblia diz que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta, porque te procedia a oferta de um coração mau, de um coração ruim. A revelação dessa oferta foi o que aconteceu depois. Ele matou o seu irmão. Quando não nascemos de Deus, nós exalamos morte. Aqui Caim já estava morto. O relacionamento que ele poderia ter com Deus ali estava morto, por isso que ele matou seu irmão. No 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Agora olha que coisa interessante, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, não tem ponto aqui, né? Tem vírgula, continua. Porque amamos os irmãos. Então o que mostra que nós nascemos de novo, que passamos da morte para a vida, que somos cristãos, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que não só congregamos uma igreja evangélica, mas temos nossa vida transformada, vírgula, porque amamos os irmãos. A revelação do verdadeiro cristianismo é se eu e você amamos o nosso irmão. É o que está dizendo o 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, vírgula, porque amamos os irmãos. Não é porque vamos à igreja, não é porque sorrimos, não é porque cantamos, mas é porque amamos. No 15, todo aquele, agora é forte, amados, isso aqui é forte demais. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino.
Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Quando guardamos ódio em nosso coração contra o nosso irmão, nos fazemos assassinos. Quando guardamos ódio no nosso coração contra o nosso irmão, aquele que está no nosso lado, que congrega conosco, que deveríamos fazer diferença para que o mundo viesse a conhecer o Senhor. Quando odiamos o nosso irmão, seja irmão em Cristo, seja irmão de carne, quando odiamos o nosso irmão, a Bíblia diz que nós somos assassinos. Sabe por quê? Quando nós estamos com esse rancor, esse ódio pelo nosso irmão, nós matamos ele no nosso coração. Deu? Se possível a gente passa pelo outro lado, se possível evita, disfarça, né? Porque crente, né, tem que ser santo, né? Não pode ter ódio no coração, disfarça. Mas se possível não tem relacionamento com essa pessoa, muda o caminho. Nós matamos essa pessoa no nosso coração. Nós matamos o relacionamento que poderia ter com essa pessoa. Por isso nós somos assassinos. Isso é tão grave. Eu não estou falando de alguém que teve uma discórdia, é isso quem não teve. Mas como você agiu diante dessa dificuldade? Você liberou? Às vezes, aquela chateação que gerou no nosso coração, nós até temos razão, porque realmente foi ruim aquilo. A pessoa às vezes foi injusta, sim. Às vezes a pessoa mentiu sobre a gente, sim. Às vezes a pessoa não foi legal, não nos amou naquela situação. Pode ser que seja verdade isso, não estou falando que não aconteceu. Mas talvez você tenha razão. Mas sabe quando que nós perdemos a razão? Quando não perdoamos. Nós perdemos a razão quando não liberamos perdão. Jesus disse naquela parábola, eu não lembro dos valores, do servo que foi perdoado, né, pelo seu senhor, e o conservo que não foi perdoado pelo seu servo. Vocês lembram dessa parábola? Um devia 100 denários, outro 100 mil talentos, eu acho que era isso. Uma vez eu fiz a conta, eu queria ministrar isso há um tempo atrás, né, anos atrás, eu fiz a conta do valor atual, na nossa moeda. Dava não sei quantos milhões a dívida do servo que o seu senhor perdoou. E aquele que foi perdoado, não perdoou 100 denários, eu acho que dava, na época, 100 reais, 100 e poucos reais. Ele foi perdoado de milhões que ele nunca ia pagar. E quando ele teve diante do seu conservo que devia 100 reais para ele, ele não perdoou. A dívida maior é nossa. Não tínhamos como pagar, porque a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Nós iríamos ser condenados eternamente pelo nosso pecado. E vou dizer para vocês, não seríamos condenados pelo pecado de Adão e Eva, porque muitos que jogam a culpa para Adão e Eva, ele pecou e agora eu tenho que pagar. Não, nós seríamos condenados pelo nosso próprio pecado. A Bíblia diz que aquele que diz que não pecou é mentiroso. Aquele que odeia seu irmão é assassino. Não precisa abrir, pode deixar, né, no telão esse versículo, mas em Hebreus 12, 15, olha o que diz. Presta atenção que forte que é isso. A raiz de amargura você pode, eu não queria tirar, mas dá para voltar depois desse versículo? Então bota para mim lá, filho, Hebreus 12, 15. É muito forte o versículo. Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Agora essa parte, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O problema aqui é muito mais grave. Pode deixar um pouco nesse versículo aqui, tá?
Aqui fala, quando nós separamos da graça de Deus, não estou falando que não veio mais na igreja, que se desviou. Muitas vezes nós estamos afastados dentro da igreja. Quando nós nos afastamos da graça de Deus, nós temos que cuidar, porque quando somos machucados, nós estamos longe da presença dEle. Não lembramos do perdão que recebemos. E muitas vezes, quando somos machucados, guardamos raiz de amargura. Agora olha que forte esse versículo. A raiz, querido, de uma árvore, ela fica escondida embaixo da terra. Não é na tua casa, Nelly, que tinha uma árvore que a raiz estava quebrando todo o muro, quebrando calçada? A raiz, ela fica por baixo e vai destruindo tudo. A raiz vai destruindo tudo que tem em volta. Vai minando e ninguém vê nada. A raiz é boa? É. A raiz da árvore é boa. Mas a raiz da amargura, ela fica se infiltrando, escondidinho ali, minando o coração de quem guardou essa amargura. A pessoa muitas vezes está morta já. Está enraizado, não suporta nem ouvir o nome da pessoa. E uma coisa bem grave também, diz, brotando, a amargura que brotando. O problema não é vir a amargura, ela vai vir. O problema é nós deixarmos essa raiz, ela aumentar, ela crescer. E depois a raiz, essa amargura brotar. Aí a coisa é muito mais grave. Daí começa, quando brota essa raiz da amargura, ela já muda o semblante, ela já vem para o externo. Olhamos para a pessoa e já vimos, essa pessoa não está bem. Ninguém pode impedir de vir uma tristeza no coração por uma injustiça. Mas deixarmos aquela coisa guardada no nosso coração, ao ponto de que crie raízes, é grave. E se permanecermos com essa raiz de amargura, pode brotar. Essa amargura brota para cima, pode crescer, e já vimos fora o que está acontecendo dentro do coração da pessoa. E tem coisa muito mais grave aqui. O versículo diz assim, vos perturbe, e por meio dela, de quem? Da raiz da amargura, muitos sejam contaminados. O problema da amargura não é só quem tem ela, não é só aquele que deixou a raiz crescer, mas quando brota, vem para fora e contamina quem está em volta. Querido, desculpa a sinceridade, mas quando alguém está com ódio no coração, ele joga para fora. Quando alguém tem amargura, raiz de amargura, ele vomita, ele joga para fora, ele joga para os outros, e muitas vezes são contaminados pela amargura e a raiz de amargura que estava tão escondida, e agora não está mais. E brotando, amados, enquanto a semente está dentro da terra, ninguém está vendo, não é verdade? Se alguém não plantou, nem sabe que ali tem uma semente, mas quando sai para fora, brota, e sai para fora, todo mundo vê que ali tem um pé, tem uma planta. Quando tem raiz de amargura, e já foi guardado no coração, e brotou, as pessoas vão para fora. Amados, isso é um veneno, isso contamina. Por isso que eu estou tirando tanto tempo nessa parte, porque isso tem destruído a igreja. A amargura, o ódio tem destruído os cristãos. Tem gente que não suporta ouvir o nome do irmão, do próprio irmão de carne, porque ficou manchado, ficou raiz de amargura. Tem gente que não suporta ver o irmão em Cristo, porque um dia se sentiu machucado, mas não liberou. Aí eu tenho razão, ele me machucou, perdeu razão quando não perdoou, deixou aquela raiz crescer, tomar volume, e o pior, já brotou, e às vezes está contaminando o seu irmão, está contaminando a sua esposa,
está contaminando o seu esposo, está contaminando os seus filhos, fala mal da pessoa dentro de casa. Muitos às vezes são contaminados com a raiz de amargura desse irmão, dessa pessoa. Vamos finalizar aqui no versículo 16. Pode botar para nós lá, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. A revelação do amor de Deus é separado em duas revelações. Nisso conhecemos o amor como? Primeiro, Cristo deu sua vida por nós. Glória a Deus. Então a revelação do amor é só isso? Não. A revelação do amor de Deus para com o homem é que Ele deu sua vida por nós. Mas aqui tem a revelação de quem tem o amor de Deus em si. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. O amor é conhecido que Ele deu, e que eu e você temos que dar também. Ele deu por inteiro, Ele deu até o seu corpo. Ele deu o seu corpo para ser como oferta, como sacrifício perfeito. Ele foi até a morte de cruz. Ele deu sim, tudo, até o seu corpo, em sacrifício. E Ele nem pede isso para nós morrermos no nosso corpo, em favor do nosso irmão. Mas Ele diz sim, que devemos doar o nosso tempo, o nosso amor, a nossa compaixão, o nosso perdão, e devemos dar nossa vida pelo nosso irmão. O amor, o cristianismo, o evangelho é revelado em que Jesus deu a sua vida e que nós devemos dar a nossa pelo nosso irmão. É difícil? É muito difícil, mas é uma escolha. Dar a vida não é olhar. Dar a vida é ajudar nosso irmão a carregar a cruz, ter compaixão, misericórdia. É não colocar empecilhos, mas estar sempre pronto a servir. É muito mais fácil, quando vimos um irmão fazer alguma coisa que ao nosso conceito estava errado, é muito mais fácil a gente criticar, do que dizer: eu te entendo, eu vou te ajudar. Quando você diz que está tendo compaixão daquele irmão, você não está dizendo: eu aceito tudo que você está fazendo errado. Você está amando ele, você não está apontando o dedo. Amados, a Bíblia diz que aquele que quer tirar o cisco do olho do irmão, primeiro tem que tirar a trava que não está no seu olho. Sabe por que Jesus falou esse versículo? Porque quando nós apontamos alguma coisa que vimos no irmão, é porque o nosso coração tem coisas maiores guardadas. Pode ver, ele diz que para tirar o cisco tem que tirar a trava. Cisco é algo muito pequeno, mas nós temos tendência a apontar, e nós temos que dar a nossa vida. Dar a vida não é olhar as condições ou defeitos, mas servir em amor, independente de qualquer coisa. Dar a vida é renunciar a si mesmo em benefício do outro. A Bíblia diz que o amor não busca seus próprios interesses. Vamos finalizar com o último versículo, João 15, 13. Filho, pode botar para mim aí, João 15, 13. João 15, 13. Vamos finalizar com esse versículo. Pode vir um louvor, por favor. João 15, 13.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus fez isso. Aqui tem uma loucura de amor. Ele deu a sua vida em favor dos seus amigos. Quando ele deu a sua vida, nós não éramos amigos dele. E por que ele nos chama de amigos? Olha o quanto ele nos deseja. Por mais que estávamos longe dele, ele nos deseja e nos desejava como amigos. Judas chegando lá no monte de Getsemane para dar o beijo mais falso do mundo, o beijo da traição, o beijo que iria entregar o Messias, que ia entregar a pessoa que tinha 3 anos cuidado dele, o beijo que tinha sido trocado por 30 moedas de prata. E quando Jesus olhou para esse homem, Judas, o traidor, disse: amigo, aqui vieste. Vocês acham que ele não sabia o que ele estava fazendo? Quando ele estava ceando, o Espírito Santo revelou a Jesus o que estava no coração de Judas, e Jesus disse para ele: vai e faz o que tens que fazer, porque ele já tinha conversado com os sacerdotes sobre a traição, e ele estava ceando já com maquinação que ele já tinha feito, e foi revelado a Jesus o coração de Judas. E quando Jesus olhou para ele e disse: amigo, como que Jesus pode chamar de amigo um homem falso, que ia beijá-lo para que ele fosse morto? Ele investiu ainda no arrependimento desse homem, esse traidor que ia beijá-lo. Jesus chamava e tinha ele como amigo, e cria ainda, por mais que tudo ia acontecer, Jesus ia ser entregue ali, mas ele ainda investia no coração de Judas e no arrependimento dele. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida. Não esqueça, quando o Espírito Santo revelar, vou mostrar para você, se doa para essa pessoa. Não esqueça que ele fez isso. Ele não veio só nessa terra, que já era uma doação espetacular, passar aqui, ser humilhado, criticado. Ele não fez só isso. Ele não doou somente o tempo dele, o vir aqui. Ele não se doou somente, que é algo extraordinário ter nascido como uma criança, mas olha bem, Jesus, o Deus soberano, nasceu em Maria e foi um bebê. Ele, como homem, teve que ser um bebê, teve que ser alimentado por Maria, teve que passar o processo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ser carregado no colo porque não conseguia andar. Tiveram que ensinar ele a andar, teve que passar todo o processo. Isso é muita doação. O Deus soberano vir nessa terra como homem, mas ele não pensou e não parou por isso. Ele doou tudo. O Pai doou tudo que ele tinha. Será que a gente não pode doar a nossa vida para o nosso amado, pela nossa amada, pela nossa família, pelo nosso filho? Muitas vezes ele não doa tempo para o nosso filho. Muitas vezes a gente vê a pessoa morrendo do nosso lado e a gente não se importa. Nisto é revelado o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar nossa vida pelo nosso irmão. Os irmãos vão estar adorando ao Senhor com louvor aqui. Não precisa vir aqui na frente, mas se você quiser se ajoelhar, vamos levantar, amados.
Se você quiser se ajoelhar, se o Espírito Santo ter ministrado no seu coração, quiser se ajoelhar, se ajoelhe, clama, busque, conserte, restaure. A palavra do Senhor diz que, nós lemos isso, que a palavra do Senhor é a divina semente. Se você deixou essa semente cair no seu coração, essa semente vai produzir frutos bons. Não vai ser igual aquela raiz que se alastrou dentro do coração amargurado, mas é a divina semente que gera frutos para a vida eterna. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir. Se você tem ouvido 2 vezes, busca o Senhor agora, busca a presença dEle. Sedento pra te ver e tocar teu coração. Minha vida eu te dou, os meus sonhos eu te entrego. Ore, clame ao Senhor, se quebrante, reconheça aquilo que você precisa melhorar. Se você tem guardado coisas no coração, mas não estou te condenando, todos nós temos dificuldades, mas conserte, restaure, peça que o Senhor, eu receba as divinas sementes no meu coração. E te adorarei para sempre. Eu me lançarei aos teus pés e te adorarei para sempre. Senhor, estou aqui, carente do teu toque, sedento pra te ver e tocar teu coração. Minha vida eu te dou, os meus sonhos eu te entrego. E como um filho que volta para o Pai, eu volto pra ti. Eu me lançarei aos teus pés e te adorarei para sempre. Eu me lançarei aos teus pés e te adorarei para sempre. Eu me lançarei aos teus pés e te adorarei para sempre. Eu me lançarei aos teus pés e te adorarei para sempre. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que possamos entender, Senhor, que somos nascidos de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a não guardar no nosso coração o pecado, Senhor. A Tua palavra diz que em nós está a divina semente, que essa divina semente, que é a Tua palavra revelada, que é o próprio Senhor, possa permanecer no nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, ser guardada no nosso coração, cravada nas tábuas do nosso coração.
a tua palavra possa permanecer e permanecendo nos guardar, Senhor, da prática do pecado. Que haja em nós um arrependimento genuíno, Senhor. Que, Senhor, a tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, Senhor, que venhamos a ter um coração quebrantado, Senhor, um coração contrito, Senhor, reconhecendo as nossas mazelas, reconhecendo as nossas fragilidades, e possamos, Senhor, ter um coração quebrantado diante de Ti. Perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por estarmos tão longe, Senhor. Perdoa-nos por guardarmos amargura no nosso coração. Limpa a nossa alma, Senhor. Limpa a alma do Teu povo. Limpa o coração do Teu povo de todo ódio, de toda amargura, de toda ofensa, Senhor. E que possamos entender que nós, Senhor, somos os maiores devedores. Não tínhamos como pagar, Senhor. Obrigado porque fomos perdoados, porque o Senhor se fez a ofensa no nosso lugar. Nós te agradecemos pelo perdão, pela libertação e pelo privilégio, Senhor, de sermos perdoados e livres. Obrigado porque o teu sacrifício nos trouxe, Senhor, a vida eterna. Obrigado porque o teu sacrifício nos trouxe, Senhor, um propósito novo, um sonho novo, uma vida nova. Obrigado porque a tua vida trouxe vida para a nossa família. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos no maravilhoso nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, amados? Não deixe. Nós temos tendência a ser muito melindrosos, né, quando machucados. Sempre lembra que Ele deu tudo. Se alguém foi machucado injustamente, foi Jesus. E Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sempre libere perdão. Não deixe essa raiz tomar espaço. Não deixe ela brotar. Aleluia. Amém?